Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Marcela, sou produtora. E a gente está aqui hoje numa conversa de making off do podcast narrativo ou um audiodrama Fita de Dom Pedro. A gente está com o Gustavo, que é o autor, criador do projeto, o André Falcão, que é quem faz a voz de Dom Pedro no audiodrama. E acho que a gente pode começar com o André contando para a gente um pouco o que é a história desse projeto, né? O que é a história o que acontece, né? Qual é a história do Fita de Dom Pedro? Bom, então, olá, tudo bem? Fitas de Dom Pedro, na verdade, é um projeto que ele inicia como se, nos tempos atuais, um investigador encontrasse algumas fitas numa cena que foi uma cena de crime, uma cena de polícia, né, de um caso policial, e ele encontra algumas fitas cassete e começa a ouvir essas fitas. E a gente começa a descobrir que nessas fitas a gente tem, na verdade, uma mensagem, como se fosse uma mensagem do Dom Pedro, né, no tempo presente, enviando mensagens para o Dom Pedro no passado, e explicando tudo que aconteceu, tudo que causou essa viagem no tempo, né, de Dom Pedro, e tentando dar conselhos para o Dom Pedro do passado para resolver isso, para que isso não aconteça de fato e que ele consiga voltar ao tempo normal dele, né, ou ficar no tempo normal dele. Tá? Então, a sinopse é basicamente essa. E, Gustavo, de onde é que veio a ideia desse projeto? Assim, de onde saiu essa ideia mirabolante que envolve viagem no tempo, que envolve Dom Pedro? Então, é, isso foi, na verdade, uma junção, né, de ideias de duas produtoras, né? A Acon já queria trabalhar um tempo com audiodrama, não audiolivro, como eles estão falando aqui. E a gente cria conteúdo, a gente já tem muita parceria, já faz parcerias há um tempo, né? A minha produtora, Tijuca Filmes, e com a Acon, né? Que é também uma desenvolvedora, que faz game, faz efeito, faz tudo mais. E como o André é dublador, né? Ele estava querendo já trabalhar isso há um tempo e estava querendo ideias de projetos com essa pegada e tal. E aí a gente ficou pensando, pô, vamos pensar alguma coisa, até outros projetos que a gente já tinha, tentando. E aí surgiu esse edital da Independência. E quando veio esse edital da Independência, eu lembrei de uma matéria que eu tinha lido há um tempo atrás, né, super interessante, sobre. Era uma matéria sobre e se não tivesse acontecido a independência? E aí veio assim, pô, e se tivesse acontecido outras coisas com Dom Pedro? E aí veio a premissa, como eu pensei assim, seriam 5 versões do futuro, não sei o quê. A gente tinha uma ideia muito geral de como seria, do que poderia ser, né? De ser o que poderia ser o projeto com realidades alternativas de Brasil. A gente ia ver cada episódio uma realidade alternativa do Brasil, não sei o quê. Aí eu joguei pro meu sócio, o Vitor, que não está aqui, por bons motivos, o filho dele está nascendo, então ele não está aqui hoje. E aí a gente começou a debater, e ele continuou desenvolvendo o projeto para tentar entrar muito no processo de como essas realidades alternativas e como isso se daria através de um mecanismo de viagem no tempo. E aí ele veio a ideia do Dom Pedro mandando a fita passada. Na verdade, a ideia das fitas, eu até tinha falado assim, são fitas, era um audiodrama, por isso são fitas com versões contadas de Dom Pedro viajando no tempo, como seria isso. Aí o Vitor pensou todo o mecanismo de como seria essa questão das fitas, como é que ele mandaria as fitas, como é que chegaria, como é que seria essa ideia do Dom Pedro mandando as fitas para ele mesmo e tal. E aí veio essa ideia de como seria até, e como desenvolver isso dentro da ideia de podcast, né? E quais as referências que vocês tiveram nesse desenvolvimento, assim? Que você falando um pouco dessa questão do e se, né? Como é que outras versões do Brasil poderiam ter tido? Eu lembrei um pouco do Homem do Castelo Alto, né? Assim, que é um pouco se os nazistas tivessem ganho a guerra, né? Mas o Fitas tem uma pegada um pouco diferente de tom, né? Vocês brincam sempre tem um pouco de comédia, um pouco de tem uma brasilidade um pouco diferente, né? Você podia falar um pouquinho das referências que vocês tiveram e também como é que vocês imaginaram essa construção de tom, né, do projeto? Tá sem som, Gustavo. Então, uma das referências
Realmente, com certeza foi essa de ficção, né, especulativa, né, universos paralelos, histórias, versões alternativas da realidade. Com certeza, O Homem do Castelo Alto é uma das referências, assim, né, o que poderia ter acontecido, como seria a realidade e tal. E a gente estava indo muito por esse caminho, assim, de pensar as realidades alternativas, e o foco seria nisso. Só que no debate do processo, a gente começou a ver que talvez seja mais legal entender o processo do personagem viajando no tempo. E aí teve muito mais até dos Dois Macacos, por exemplo, que com Bruce Willis e dirigido pelo Terry Gilliam, que é desse cara que viaja no tempo e ninguém acredita nele, ele está tentando dizer que viaja no tempo, tentar explicar e tudo mais. E a gente tentou usar isso. E aí o Vitor também trouxe referência ao Paciente 63, né, também, que era uma outra história também de viagem no tempo e tudo mais, com essa pegada, e que funcionaria na linguagem do podcast. E aí ele começou a trazer mais esses elementos e esse foco mais no Dom Pedro viajando no tempo e por que ele viajaria no tempo, em como é que seria essa comunicação entre eles, e menos até nas realidades. Você vê que, se você escutar eu ia falar podcast, ó, o audiodrama, podcast ficcional, o audiodrama, se você escutar o audiodrama, você vai ver que isso aparece lá, isso está pontuando lá nos episódios, mas acaba que o foco vira mais no próprio Dom Pedro e um pouco do próprio drama dele, assim, né? E aí o Vitor foi focando mais nisso, assim. Foi até um debate nosso, assim, de para qual lado a gente iria nessa história, para como é que a gente ia caminhar com essa narrativa e tal, e acabou que a gente achou que desse jeito ia ser mais interessante. Porque também, a verdade também, assim, cada realidade paralela dessas são mundos muito interessantes que a gente poderia explorar e tudo mais. Mas também, ao mesmo tempo, abriram portas que a gente ia querer entrar demais. Assim, como é que seria se fossem vários Brasis pequenininhos e se tivesse separado? Seria legal, e a gente podia fazer até um Game of Thrones disso, assim, né? De pensar como é que seriam essas relações entre o Brasil do Sul, Brasil do Norte, Brasil do, sei lá, todo separado ali, né? Como é que seria isso? E teria uma pesquisa, claro, ali também disso. Mas a gente acabou optando mais por esse caminho que a gente achou mais interessante, né? Ficando no personagem. E também porque senão podiam ser 200 fitas navegando por essas realidades paralelas, né? E como a gente também tem orçamento para 5 fitas, a gente também optou por isso. Tem uma questão objetiva também do orçamento aí em cima disso, né? E do tempo, do nosso tempo de trabalho nessa narrativa. Mas ainda quem sabe, né? Pode ter pode ter um produto derivado aí com explorando essas realidades alternativas do Brasil. Aí é legal esse ponto de vista, porque isso foi uma coisa que eu achei bem interessante no projeto mesmo, porque a gente fala sobre essas realidades paralelas, esses Brasis alternativos, né? A gente não entra muito em detalhe, porque o ponto principal é o quanto aquele personagem, né, quanto o Dom Pedro, que a gente de fato não tem certeza durante a narrativa inteira se ele é de fato o Dom Pedro, assim, simplesmente uma pessoa doente, maluca, que tá achando, tá mandando mensagem para ele no passado, mas que ele acredita piamente nisso, ele acredita, mas a gente passa pelos Brasis, pelas as várias alternativas de Brasil, meio que rápido, porque o principal é como isso afeta e como essas viagens afetam e como cada alternativa afeta nesse personagem, né? Nesse próprio personagem que tá desesperado de certa forma, né? Porque ele quer que aquilo acabe, aquele tipo de experiência acabe, porque aquilo faz mal para ele. E está tentando passar essa sensação, está tentando passar isso para resolver essa situação. Então, o ponto principal nem é as várias alternativas, realidades alternativas de Brasil, e sim o quanto isso afeta nesse personagem. Isso foi uma das coisas que eu achei bem interessante no texto, no projeto como um todo, e eu acho que é um dos pontos fortes, assim, você vê realmente o sofrimento, o desespero daquele personagem tentando, apesar de ter comédia, apesar de ter partes engraçadas, né, mas você vê que é um cara que está tentando melhorar a situação dele, que hoje está complicado para ele.
completando isso, assim, acabou que eu não respondi, você falou da comédia e tal, né, da brasilidade. Eu acho que, assim, tem comédia, mas são pitadas de comédia, né? E eu acho que, no fim das contas, essas pitadas de comédia, às vezes, ajudam a gente a levar a sério a história. Porque você vê que tem uma realidade, eu falo de vez em quando, um cinismo macunaímico, assim, né? Que eu acho que só, às vezes, essa pitada ali é meio necessária em produções brasileiras, mesmo quando são dramas ou projetos de gênero, principalmente projetos de gênero, para a gente conseguir acreditar e não parecer que são pastiches de produções estrangeiras que a gente está trazendo para cá. Eu acho que dá essa pimenta, esse humor, esse cinismo, esse olhar meio quebrado, né, sobre a realidade, ajuda a gente até a levar mais a sério o drama do personagem, né? Até porque o brasileiro é assim, né? O brasileiro, mesmo na, na pindaíba, mesmo numa situação ruim, ele tá gerando meme, ele tá gerando piada. Então, assim, mesmo a gente numa situação bem complicada, a gente em algum momento vai olhar para ela, vai rir dela e depois voltar a criticar e voltar a falar sério, ou até fazer dar piada uma crítica para a situação que a gente está agora. Mas o brasileiro, ele precisa disso, e ele, acho que é o que você falou, nada traz mais esse tom de brasilidade que vocês comentaram do que a gente salpicar essas críticas, né, ou até essas piadas em termos de comédias pontuais. Eu acho isso foi muito bem colocado e muito legal. O André tocou num ponto ali, né, que foi o quanto ali do Dom Pedro, quanto era Dom Pedro ou não era Dom Pedro, né, nas histórias, assim. E isso também era uma pergunta que eu tinha, assim, um pouco o quanto que vocês se preocuparam em ser Dom Pedro fiel a Dom Pedro que a gente conhece dos livros, ou enquanto é um Dom Pedro, mesmo sendo Dom Pedro, um Dom Pedro completamente ficcional, né? O quanto tem de verdade nesse Dom Pedro? Essa eu posso responder fácil. 0. Não, tô zoando, brincadeira. Não, a gente tentou, a gente buscou. O Vitor, que abriu mesmo o roteiro, né? Ele fez uma pesquisa, viu fatos históricos, viu situações históricas. A gente tentou desenvolver, tentou seguir alguns elementos, trazer esses elementos, passar a verdade, assim, no espírito da coisa, mas não se preocupou muito exatamente com a realidade ou a forma que ele fala. A gente deu um tom de voz, de fala, um pouco de como a gente no presente imagina um pouco as pessoas falando, mas não é um documento com uma precisão histórica, assim, total, porque tem esse tom de humor também, mas não é nem por isso. Eu acho que é porque, até por ser uma ficção de viagem no tempo que não tem uma explicação tão profundamente científica, assim, e tá mais dentro do drama do personagem, a gente usa muito mais a imagem de Dom Pedro que a gente tem, das coisas que a gente traz e tal, do que realmente esse Dom Pedro real, assim. Até porque eles foram sendo criados vários Dom Pedros, né, nas versões dramatúrgicas que a gente foi vendo, seja de livro, de série, novela. A gente viu um bando de Dom Pedro diferente já. Então, a gente foi criando um mosaico ali desse personagem e tal, que vira um mosaico também dentro da história, porque acaba virando mais de um ali, né? Ele acaba, então, tem um pouco disso. Então, ele mesmo se desfaz ali. E mais, tem um segundo ponto. A gente sempre fica na dúvida se é ele mesmo falando, então, o tempo todo. Então, a gente ainda tem essa camada de proteção, assim, vocês não fizeram exatamente porque ele não falava assim. Mas e se não for ele? Agora eu peguei você, hein? E tal, porque tem isso aí. Então, tem mais essa camada ali em cima. Então, não é tão realista, assim, né? Nesse sentido, esse Dom Pedro. Até porque eu acho até que nem daria. Eu fui, inclusive, pesquisar como é que Dom Pedro falaria naquela época, né? Não só palavras, mas o sotaque, né? A gente, Dom Pedro tinha um sotaque português, sim. Naquela época, quase todo mundo tinha um sotaque realmente puxado para Portugal.
mas o português era um português totalmente diferente. Então, assim, seria muito difícil a gente entender, né, até pelos registros históricos que a gente tem de cartas. Tá certo que a língua falada e a língua escrita são diferentes, mas, assim, era um português até difícil para nós hoje em dia entendermos. Então, como a gente não tem esse registro e fica essa questão também do imaginário, que se você reparar, aquilo ali não necessariamente é o Dom Pedro falando, mas é o Dom Pedro atual falando como se o Dom Pedro do passado falasse, né? Então tem toda essa trama, né, que nos permite, se nós quiséssemos fazer o Dom Pedro falando sem sotaque português, seria aceitável nessa narrativa. Assim, é meio que realmente, né? Tem tudo isso e virou meio que quase que um. Não sei se vocês viram Desmundo, que é um filme brasileiro que é do Brasil colonial e tal, e que realmente você mal entende. Eu acho que, se eu não me engano, tem até legenda lá para você poder entender, que eles tentaram ser super realistas nesse sentido. É bem interessante, é uma outra pegada, uma outra coisa e tal, mas assim, você não consegue entender o português ali, né? E aí eu acho que a gente acabou usando quase um português do século XIX de novela, né? Que é meio que a gente tem imaginário. Como é que as pessoas falam do século XIX? A gente lembra alguma novela do século XIX, é mais ou menos assim e tal. Aí tenta só tirar alguns trejeitos e tal. E a gente pegou um pouco disso. Então a gente se aproveitou um pouco desses elementos, dessas brincadeiras para poder criar essa forma de falar dele, né? E André, como é que foi essa construção, assim? Porque é um trabalho diferente de uma dublagem, de uma voz original para uma animação, por exemplo, né? Nesse caso, a voz é todo o conteúdo que a gente vai ter para imaginar, para acompanhar essa história. Como é que foi essa criação nesse sentido, né? Qual a diferença de gravar uma voz original para um audiodrama ou para algum outro projeto tendo imagem, enfim? Sim, acho que a diferença principal você já tocou, né? A falta de outro recurso, né? Porque quando a gente está no teatro, ou quando a gente faz cinema, televisão, ou até quando a gente faz a voz original para um desenho, a gente conta que vai ter o visual para realçar aquilo, né? Para apoiar aquela emoção, para apoiar aquela mensagem, aquela sensação que você quer passar. A diferença, por exemplo, da dublagem é que na dublagem você não usa a sua interpretação, né? Você coloca a sua voz a serviço da interpretação do ator original, do ator que está lá fazendo a interpretação original daquilo ali, seja em inglês, seja em coreano, seja o que for, você tem que colocar a sua voz a serviço dele, né? Ou dela, daquele ator ou atriz. Nesse caso específico, eu achei bem interessante justamente por isso, porque você tem que passar tudo que você quer passar sabendo que aquilo é o único recurso que você tem. Me lembrou, claro, que a dublagem, porque a dublagem ela te proporciona o treino da dublagem. Dublar é uma coisa difícil, é uma coisa que não é todo ator que dubla, né? Porque é uma coisa muito complicada, você não tem todo o seu aparato para poder expressar aquilo ali. E, ao mesmo tempo, eu não tinha também nenhuma limitação, porque eu não estava colocando a minha voz e a minha expressão, né, a serviço de outro ator. Né? Na verdade, eu estava criando em cima daquilo ali. Então, foi libertador por um lado, né, por um ponto de vista, porque eu não tinha essa limitação, eu mesmo podia fazer do jeito que eu achava que ficava bom. E o limite que existe de não ter o visual, o meu próprio visual para me expressar, como eu tenho no teatro, então assim, eu já estou meio que acostumado com isso também. Então, para mim foi ótimo, porque foi como se fosse uma dublagem, mas sem a limitação de ter que colocar a minha voz a serviço de outro. Na verdade, eu estava colocando a minha voz a serviço do personagem da forma que eu achava que o personagem deveria falar aquilo ali.
E, Gustavo, do seu lado, como é que é o desafio de escrever, né, uma narrativa que é totalmente baseada no áudio, né, sem a imagem? Não, então, é bem diferente, assim, né? Porque, assim, no audiovisual a gente sempre usa o... Claro, assim, né? Numa novela a gente usa muito do texto, né? Muito verborrágico, né? Você fala muito, que as pessoas podem não estar prestando atenção e tal. Mas no cinema, na série em geral, assim, você usa muito a imagem, assim, tipo... você usa muito a imagem até para contrapor o que o personagem está falando, às vezes, né? Você quer fazer para chocar, para dar uma piada, para fazer qualquer elemento, você usa essas referências e tal, esses elementos. No podcast, você não tem isso, né? Você tem só a voz e alguns sons que a gente usou, mas mesmo os sons, assim, foram muito pontuais. Então, quase tudo foi texto. E a gente teve e um texto que é tipo um problema, porque, nesse caso, basicamente um personagem só ou são dois, entendeu? Meio que um diálogo truncado ali, que eu acho que aí o André pode até falar mais depois. Mas assim, no podcast a linguagem ela tem a gente tem que usar o som a favor, claro. Tem que pensar no ritmo, assim. É muito mais difícil você pensar um ritmo narrativo e a maioria das tipo filme, série, o game e tal, né? Uma das coisas mais importantes é o ritmo, né? O podcast também. Então, e é muito mais difícil no audiodrama, desculpem, no audiodrama, é muito mais difícil porque é só aquele único registro dando ritmo, né? Quando você tem a imagem equilibra também. É um evento aqui, um evento aqui. Às vezes tem duas câmeras, uma cortou para um negócio aqui, outro ali. No som você tem a vantagem, você tem mais momentos de corte e tal também, né? Quando o pessoal tá finalizando e tal. Mas assim, em termos de criação de beats narrativos, estão todos ali nas falas. Estão todos ali, tipo assim, na próxima fala vai ter que dar uma atenção. Na próxima fala a gente vai dar um alívio, a gente vai dar uma enrolada aqui, pra gente dar uma surpresa no final. Então ele vai continuar falando, aí depois vem o choque. Estão todos dentro dos diálogos, todas as viradas, todos, nenhum personagem chega, nenhum personagem entra, nenhum barulho, sabe? Assim, quer dizer, até tem um pouquinho ou outro, mas em tudo, todo esse ritmo, toda essa tensão, tudo que acontece, todos os momentos de virada, estão dando as falas. Então, assim, é um baita exercício, assim, para você aprender a fazer diálogo e tal. Trabalhar com podcast nesse sentido, com audiodrama nesse sentido, é muito interessante, porque você só tem aquilo. E você tem que fazer daquilo uma coisa que é super emocionante, que vai prender a atenção, que a pessoa vai falar, que ela vai falar coisas novas, mas que vai também transformar o personagem, porque o personagem passa por uma transformação, por uma mudança, por um convencimento, por uma discussão. Então, tá tudo ali dentro daquele mesmo espaço ali, né? Que é o diálogo, basicamente o diálogo. Então, se quer aprender a ser dialoguista, eu sugiro trabalhar com audiodrama, porque é só isso que você vai ter, então você vai ter que acabar aprendendo a fazer isso de uma forma ou de outra, entendeu? E, André, como é que foi atuar com a voz de mais de um personagem? Eu achei ótimo, achei muito legal, porque é um desafio gostoso, tá? Nesse caso eu tinha uma coisa a meu favor, né, que eu tentava, quando eu estava falando como o Dom Pedro do passado, eu usava um sotaque de português, de Portugal, e quando eu falava como o Dom Pedro dos tempos atuais, até há uma justificativa para isso no texto, eu falava como um brasileiro, né? Mas isso para mim eu não queria que fosse só isso. Até porque tem um determinado momento em que o Dom Pedro atual, ele simula estar falando como o Dom Pedro do passado. Que, na verdade é ele mesmo que está falando. Mas eu queria botar uma diferença nisso. Então assim, eu busquei não somente colocar o sotaque como diferencial das personagens, mas colocar um peso maior de vivência até de urgência ou até de desespero um pouco maior no Dom Pedro que fala nos tempos atuais, que é quem está viajando no tempo por várias iterações e já não aguenta mais aquilo,
para o Dom Pedro do passado, que até está sofrendo porque tem cólicas intestinais direto, mas assim, ele não está sofrendo a metade do que o outro sofreu, né? O outro já viveu muito mais do que ele, o outro já viu coisas muito mais do que ele. Então há um peso maior e há uma urgência maior nesse primeiro Dom Pedro do que no segundo, que é relutante, que ainda não é tão seguro de si, não tem a experiência daquele outro. Então, mesmo fora da questão do sotaque, né, eu tentei colocar essa diferença na personalidade, né, e passar isso pela voz. E dá para fazer. Eu achei que ficou legal, achei que eu consegui fazer isso. E é muito satisfatório quando você vê que funciona. Porque você pode usar, a vantagem também de você estar fazendo um audiodrama é que você pode usar os recursos de áudio, de interpretação, que normalmente talvez você não usasse numa televisão, mas que você vai usar ali porque é necessário ali para que as pessoas entendam que naquele momento ele está ofegante, naquele momento ele está com medo, naquele momento ele está sofrendo, naquele momento ele está tirando onda da cara do outro, entendeu? São coisas que você vai ter que colocar mais perceptível na sua voz, não é ser exagerado, mas você tem que deixar mais claro do que se você estivesse fazendo uma filmagem, né, na dublagem você acaba tendo que usar um pouco mais disso também, mas como do que você estivesse sendo visto ao mesmo tempo que você está falando, né? Então, para mim, assim, foi um ótimo desafio, eu adorei. Fui correr atrás também para melhorar um pouco o meu sotaque do português de Portugal. Acho que ficou legal. E é isso. Eu faria de novo, faria 3, 4 personagens. Eu acho que é o que dá graça na coisa. Gente, chegando aqui na reta final, ia pedir para vocês darem um conselho, uma dica, enfim, para quem estiver entrando nesse mercado. Assim, acho que Gustavo, para quem estiver entrando nesse mercado de querer criar, roteirizar, enfim, conteúdos ficcionais para podcast, audiodrama. E André, para quem também deseja atuar, enfim, gravar a voz original, dublar. Eu acho que a minha dica é escreva. Escreva, porque assim, se você tem uma ideia, escute, né? Muito, escute os audiodramas, pegue referências, analise e tal, veja vídeos ou escute outros podcasts comentando sobre o podcast também, que às vezes você aprende, ou leia sobre isso, mas assim, escreva. Escreva suas histórias, vai lá, escreve. Põe a mão na massa, põe para fora, e aí tenta convencer os outros, porque assim, no fim das contas, o audiodrama ele é tão caro ou tão barato quanto o que você pensar em escrever. Realmente, se você botar 1000 personagens com um desenho de som complexo, não sei o que, realmente ele fica mais caro. Mas se você pensar uma coisa mais simples, como foi mais ou menos o que a gente pensou, não é um grande problema você convencer pessoas a gravarem, pessoas a editarem, criarem música e tal, com orçamento enxuto. Ou seja, ele pode ser, dependendo a sua entrada. Se você tiver um bom texto, é mais fácil você convencer as pessoas. Se você tiver um material que você esteja convencido, tenta mostrar para as pessoas. Põe na rua e deixa na gaveta, né? Assim. Exato. Tira da gaveta e apresenta. Exatamente. Tira da gaveta e apresenta que você pode levantar o projeto, entendeu? Só escreve. Se você ainda não está tão convencido, pega um outro projeto menor e faz um teste, você mesmo gravando, você mesmo editando, que às vezes você também vai sentir, putz, eu acho que isso aqui faltou ritmo, isso aqui não funcionou, isso aqui tá estranho, que aí você vai vendo assim, o que você escreveu e não funcionou, aí você já, de repente, você chega com o segundo, agora já entendo um pouquinho melhor. E esse aqui eu já posso chamar. Na rua é um pouco também saber pedir colaboração, né? Pedir ajuda, né? Nesse sentido de mostrar para outras pessoas, aceitar as contribuições, testar o seu material, né? Não deixar assim, beleza, ele não tá finalíssimo, então não vou mostrar para ninguém porque eu tenho que desenvolver mais. Só que aí nessa você também não acaba não conseguindo sair do lugar, né? Então, acho que é um pouco tomar coragem mesmo, né? De mostrar, de tentar buscar parcerias, pessoas para gravar com você, né? Não, exatamente, até porque é um produto mais barato assim de ser produzido. Se você pensar, se você fizer uma história só com personagem no audiovisual, já é caro,
Entendeu? Porque você vai ter que ter câmera, vai ter que ter equipamento de luz, vai ter que ter captação de som, vai ter que fazer isso, ter aquilo outro, não sei o que, o ator, figurino, cenário, maquiagem, isso aí já envolve um bando de gente. Se você muda a linguagem, sei lá, quadrinho, pô, beleza. É mais barato, mas mesmo assim ainda é muito caro, porque você tem que ter desenhista, finalizar cor, imprimir lá. Também é um pouquinho, é bem mais barato, mas é um pouquinho mais caro. Mesmo sendo mais simples, mesmo sendo menos páginas. Agora, o audiodrama é mais barato ainda, entendeu? É menos gente ainda participando. Talvez mais barato que só escrever um livro, entendeu? Aí realmente, você pode testar, de repente pode escrever o livro, depois fazer o audiodrama, depois transformar em quadrinho, depois fazer a série. Aí você faz Mas tudo. é outra narrativa, né? É outro formato. Não narrativa, é outra linguagem, né? Enfim, André. Sim. André, e você? O que você tem de dica para a gente passar aí Então, as gerações? Então, você perguntou para atuar no mercado, né? De audiodrama ou até dublagem. Primeiro, para atuar profissionalmente, tanto na dublagem quanto para audiodrama, você precisa ser ator. Você precisa ter um registro de ator, né? Então, o que eu aconselho para quem quer entrar, quem nunca fez nada, quem não é ator, não é atriz, nunca fez nada, se amarra em dublagem, se amarra em audiodrama, quer fazer alguma coisa, vai procurar cursos de teatro que vão te permitir, ou que o próprio curso seja profissionalizante, que vai te permitir tirar um registro de ator na DRT, lá na Delegacia Regional do Trabalho, um registro ao fim do curso, ou que não seja um curso profissionalizante, que seja um curso mais que não vai te dar esse registro, mas que vai te dar um portfólio de apresentações, que você vai fazer várias apresentações que você vai poder juntar e levar na Delegacia Regional do Trabalho para poder tirar esse registro de ator. Então, para trabalhar profissionalmente como artista de voz, né, você precisa ser ator. E ator, tá? É o mesmo ator do teatro, é o mesmo ator da televisão, do cinema, é o ator. Eu aconselho começar com o teatro. O teatro, para mim, eu acho que é a base para qualquer ator, porque não só porque acho que é onde tudo começou, né? A profissão começou, mas é onde você com certeza vai se realizar muito, porque você tem na apresentação, você tem um tempo para trabalhar o seu personagem, você tem um tempo para entender, você tem a apresentação em si, onde você tem um retorno do público naquele momento em que você está atuando. E é importante você aprender a passar as emoções, passar as situações, né, passar aquele texto de forma verdadeira, de forma crível, que esse é o papel do ator. O papel do ator é contar uma história de forma que as pessoas acreditem naquela história. Não é enganar os outros, né? Porque a gente não está, a gente justamente está dizendo que aquilo não é verdade, aquilo aí é ficção, mas tem que ser uma ficção que tem que ser passada de forma verossímil, né, para que as pessoas entendam e comprem aquela ideia. Então, para quem já é ator, quem já tem um registro de ator, vai estudar voz. E eu aconselho estudar dublagem. Tem ótimos cursos de dublagem no Brasil, principalmente Rio, São Paulo, né, que é o principal eixo da dublagem ainda. E, cara, vai estudar dublagem, que você vai ver que, além de ser uma coisa viciante, apesar de ser difícil, é viciante, vai te dar todo o background que você precisa para fazer um audiodrama, por exemplo. Né, toda aquela a base que é necessária, todas as técnicas, as ferramentas que são necessárias para você fazer um audiodrama. Isso tudo você vai adquirir num curso de dublagem. Você pode fazer cursos também, ou fazer leituras dramáticas, né, de próprios textos teatrais, isso também vai te ajudar muito na questão do audiodrama. Mas eu acho que nada vai te puxar tanto para o lado do ator de voz, do artista de voz, né, seja homem ou mulher, quanto você fazer dublagem. Tá? Que é diferente de você fazer narração, de você fazer um curso sobre narração de voz, né, com importação de voz, simplesmente, né, a importação de voz ou a narração, né, você fazer algo para rádio, né, para ser radialista, alguma coisa assim. É diferente.
é diferente porque você tem que jogar toda a parte da interpretação somente na sua voz. Tá? Então, o que eu aconselho é isso. É excelente. É óbvio, sem ser no mercado, ser uma coisa amadora, você pode fazer, né? Qualquer um pode gravar, fazer de brincadeira, né? Mas se você quer atuar no mercado, você primeiro precisa focar na sua formação artística. Show. Acho que é isso, gente. Chegamos ao fim desse making off. E, bom, quem está acompanhando a gente, não deixem de ouvir os episódios de Fitas de Dom Pedro. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E é isso. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.